A paz, amado, povo abençoado de Deus. A paz, que teu dia seja repleto de paz, muita harmonia, muita comunhão com Deus. Eu queria vos falar sobre 1 Pedro 2,16, que diz: como livres, mas não useis dessa liberdade como malícia, cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Amém? Eu acredito que a palavra mais linda que existe, e que eu tenho como a palavra mais linda, é a liberdade. Amém? E somos livres por Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade é algo de muito precioso para nós, porque Cristo, para nos dar essa liberdade, teve que subir ao madeiro, entregar a sua vida na cruz do Calvário, para nos dar essa liberdade. E nessa passagem assim, como livres, mas não usei dessa liberdade como cobertura para a malícia, mas como servos de Deus. A liberdade é algo de maravilhoso, de sublime, uma das palavras mais doce e bonita que conhecemos. Para mim, eu tenho a liberdade como a palavra mais linda que existe. E sabendo que sou livre por Cristo, sou liberto por Cristo, me sinto muito melhor ainda. Mas o que acontece? A palavra de Deus nos adverte para que não usemos essa liberdade para dar ocasião à carne. A palavra de Deus nos adverte para que não usemos dessa liberdade para cair de novo na mesma situação que estávamos antes. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos tomar muito cuidado com essa liberdade. Então, hoje, nós vemos que muitas coisas mudou. Muitas igrejas não são a mesma. Muitas igrejas, entre aspas, vivem só do nome. Eu falo como assembleano, a Assembleia de Deus hoje não é a mesma Assembleia de Deus de 20, 30 anos atrás. Então, tanta liberdade, talvez essa liberdade tenha mudado, tenha modificado muita coisa, e não sempre para o melhor. Então, hoje, nós vemos uma juventude que pensa, entre aspas, que são atuantes, nós vemos às vezes a igreja cheia, mas aquelas pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas têm liberdade, mas essa liberdade conduz a quê? Essa liberdade conduz a quê? Então nós vemos assim, muitos jovens que querem ser livres, são livres, usam essa palavra livres, somos livres, mas livre para quê? O que nós temos visto e vemos na igreja da atualidade? Espiritualidade nenhuma, irmãos. Infelizmente é isso, nós estamos cortando a própria carne. Espiritualidade nenhuma. Nós vemos muitos jovens emocionados, não só jovens, adultos também, senhores, anciões, muitas pessoas emocionadas na igreja. E não foi para isso que Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário, para sentirmos emoções. Não foi para isso. Então nós vemos muitas pessoas emocionadas. É um culto dançante, nós vemos assim, hoje tem tantas coisas, tem culto gospel, nós tem um funk gospel, tem tudo gospel. Então assim, a liberdade, às vezes, traz tantas coisas difíceis para aquelas pessoas que não sabem ter e gozar essa liberdade. Se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos a liberdade em Cristo, mas a liberdade de quê? Nós somos livres do pecado, nós somos livres das coisas difíceis da vida, que o Senhor nos liberta, o Senhor nos dá a comunhão, o Senhor nos dá condições de seguir e servi-lo. Somos livres para servir a Cristo, livre por Cristo em Cristo. Então, nós vemos que hoje são tantas facilidades, o inimigo usa isso, usa essas brechas, o inimigo usa. Olha, tu pode, isso não tem nada a ver. Isso aí pode. Se foi Deus que fez, você pode usufruir. Isso não tem nada a ver. E nessas falsas liberdades, irmão, nós vemos muitos lares destruídos, nós vemos muitas igrejas corrompidas, nós vemos muitas igrejas também se destruindo, se autodestruindo por causa da liberdade. Nós vemos isso aí. Então nós vemos assim, muitas vezes eu converso com muitos pastores, eles falam assim, olha, tá difícil, porque assim, a igreja tal faz assim, se eu não liberar aqui também fica difícil, eu não vou ter jovens, mas assim, você prega a palavra, eles têm que aceitar a palavra. Não é a modernidade que vai resolver nada, são modernidades que só vão atrapalhar as pessoas. E o inimigo tem aproveitado isso, que
Hoje nós não vemos mais, dificilmente vemos coisas falsas. Hoje nós vemos coisas adulteradas. E esse é o perigo. Quando as coisas são adulteradas, não são falsas. Eu lembro de uma matéria que eu estava lendo, de um banco na Inglaterra, que tinha um dos seus funcionários, um homem mais perito para notas falsas. E ele pegava aquelas notas, passava nos dedos rápido assim, ele identificava com os dedos as notas falsas. E de repente, teve muitas notas ali que não eram verdadeiras. E a polícia o convocou para saber o que tinha acontecido, como é que passou aquelas notas, e passou por ele mesmo. E ele percebeu que as notas não eram falsas, as notas eram adulteradas, era a mesma nota que eles pegaram, colocaram produtos químicos e adulteraram as notas e conseguiram fazer notas adulterando. Não falsificaram nota, não tinha um papel falso ali, o papel era verdadeiro, só que foi adulterado. E assim, e despertou-se para isso. Despertou-se para isso. Que poderia haver adulterações, não falsificações. E isso que o inimigo das nossas almas tem feito nos dias atuais. Não tem falsificado nada, ele tem adulterado tantas coisas. Ele tem adulterado a palavra de Deus, ele tem adulterado os mandamentos de Deus. Se tem uma palavra que diz que não pode, ele diz, não é bem assim, não está escrito bem assim. E muitos pastores estão indo por esse caminho. Outro dia eu fiquei abismado quando eu vi que um pastor falou que tinha que fazer reforma da Bíblia. A Bíblia tinha que ser reescrita, porque não poderiam dessa forma segurar essas juventudes. Amados, o que segura essa juventude é a cruz do Calvário. Então devemos tomar cuidado com essas liberdades. Não usemos de liberdade para dar ocasião à carne, não usemos da liberdade para a cobertura de malícia, mas usemos da liberdade como servos de Deus. Somos livres, mas livres para fazer o bem. Somos livres por Cristo. Então nós vemos hoje, é casa de show, gospel, é casa de show. Não é mais igreja, tem igreja que é a casa de show. São luzes, são festas. E nós vemos que chega ali, aquelas pessoas balançam a cabeça e sacode. Para quê, irmãos? Isso vai levar a pessoa espiritualmente em quê? Acredito que em nada. Acredito que em nada. Então, assim, nós devemos tomar cuidado com essa liberdade. O que estamos fazendo com essa liberdade que Cristo nos libertou? O que estamos fazendo com essa liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos deu? É um perigo muito grande. Eu estava lendo de um pastor, ele falando justamente sobre liberdade, ele falava que era liberdade. Então ele soltou em uma praça, soltou o seu cão de estimação, soltou ali, e o cão correu, tinha ali aquela liberdade, correu a praça toda, mas depois voltou para junto dele. Por quê? Ali ele estava sob a proteção. Aquele cão foi livre, ele foi liberto. Soltou ali a correia dele, soltou e ele fugiu. Mas ele voltou porque ele sabia que ele tinha que estar debaixo da proteção daquele Senhor. E assim somos nós, irmão. Nós somos livres, mas devemos estar debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar constantemente ao lado de Cristo. Não podemos usar essa liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos deu para dar ocasião à carne, para fazermos o mal, para fazer o que não presta, para fazer o que não devemos, porque depois vamos sofrer a consequência. Nós vemos, nos dias atuais, tantas coisas, tanta liberdade. É difícil falar isso, mas é a verdade. Nós vemos que tantas jovens que querem liberdade, e com isso aí querem liberdade, querem fugir da casa dos pais, querem sair da proteção dos pais, acham os pais difíceis, os pais duros, e depois voltam com a gravidez indesejada. E é muito triste, nós vemos isso, que estão gerando uma criança, um ser que não foi desejado, não foi planejado, aconteceu. Então assim, nós vemos que é muito difícil isso, nós vemos até algumas mães, até espraguejam um filho, que diz que não queriam aqueles filhos, aconteceu. Isso é muito triste. Por que aconteceu? Porque tentaram usar da liberdade. Você pode ir, você pode ir para a festa, sabe? Sua mãe é difícil, seu pai é difícil, mas você pode ir, você é livre. Então, a pessoa usa essa liberdade, nessa liberdade, acaba arrumando uma gravidez indesejada. Tantos jovens, irmãos, tantos jovens, que pela liberdade dos seus companheiros, vamos sair, seu pai é muito caxias, sua mãe é muito caxias, e vamos sair, vamos se libertar. E aqueles jovens vão sair para uma noitada, para uma festa, e muitos daqueles jovens acabam sendo prisioneiros, acabam sendo presos
Por quê? Porque aqueles jovens que os convidou para aquela liberdade tinham a intenção de fazer alguma coisa errada. E aqueles jovens estavam juntos e acabam pagando por aquilo ali. Isso acontece muito. Nós acompanhamos todos os dias no noticiário nacional isso aí. São pessoas que têm pela sua liberdade, acabam sendo aprisionadas. São pessoas que pela sua liberdade, acabam condenando a sua vida. Então nós vemos jovens que vão para a prisão, nós vemos que jovens que arrumam gravidez indesejadas. Por quê? Pela essa liberdade entre aspas. Então, amados, isso é uma grande lição para a igreja. Povo de Deus, jovens da igreja do Senhor, não use da liberdade para isso. Use da liberdade que Cristo te libertou para fazer o bem. Então nós vemos também, isso não foge da igreja, irmão. Nós vemos também tantas jovens na igreja também que tiveram gravidez indesejadas. Por quê? Porque quiseram usar da liberdade. Tudo eu posso fazer isso. Ah, se Deus fez é para a gente usar, para a gente usufruir. Ah, mas esse culto é muito monótono, eu preciso de um culto mais agitado. Não precisamos de culto mais agitado, nós estamos no culto para adorar a Deus. Nós estamos no culto para glorificar o nome santo do Senhor. Nós não estamos no culto para nos alegrar, nós estamos no culto para o bel prazer da nossa carne. Nós estamos no culto para adoração ao nosso Deus. Nós estamos no culto para reconhecer o senhorio do nosso Deus e ali adorar e glorificar o seu nome. Então, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas esse culto é tão frio, eu queria um culto melhor, eu queria um culto. Aí você vai e você vê assim, tantas pessoas que estão ali, realmente não param um minuto nenhum, estão dançando, estão pulando, estão fazendo tudo, mas de espiritualidade não tem nada. Eu recebi outro dia um convite para pregar numa igreja, e quando cheguei na igreja, sentei ali, e depois o pastor me chamou para o púlpito, e eu vi, o pessoal não parava de dançar um minuto, o pessoal dançava, nada contra isso, irmãos, eu não posso falar nada da igreja de ninguém, mas o que acontece? Chegou na hora da palavra, eles não paravam na hora da palavra, eu falei, pastor, eles não vão parar não? Não vão sentar para ouvir a palavra de Deus? Ah, pastor, não, eu falei, irmão, então assim eu não prego. Assim eu não prego. A igreja é sua, o irmão dirigente, eles estão sob o apostolado do irmão. Mas eu não posso pregar desse jeito. Eles têm que sentar para ouvir a palavra de Deus. Na hora da palavra não pode ter nada, nem profecia pode ter nada na hora da palavra. Tem que ter essa obediência, irmão. A hora da palavra, a hora mais consagrada que tem na igreja é a hora da palavra, a hora da pregação, tem que se respeitar isso. Aí, mas aí eu não sei, falei, então eu agradeço a oportunidade do irmão e estou indo embora. Aí o pastor falou com os irmãos pararam, tudo chateado, mas pararam. Mas tem que ouvir a palavra, irmãos. Aí o que acontece? Se você perguntar assim, creia nisso. Se você perguntar a maioria dos irmãos assim, qual foi a leitura devocional? Eles não sabem qual foi a leitura devocional. Ah, não, foi uma palavra abençoada. Mas qual foi a leitura devocional? Não lembram. Não lembram. Se você falar assim, qual foi a palavra? Nossa, a palavra foi um maná do céu. Mas pergunta qual foi a palavra. Não sabe, irmãos. Não sabe. Por quê? Eles estavam ali todos dançando. Aí dava a mão, o outro ali, ó. Estavam dançando e não paravam para ouvir a palavra. Eu falei, não, tem que parar para ouvir a palavra. A hora da palavra é hora de ter respeito. Não só a hora da palavra, todo culto é hora de ter respeito, mas assim, na hora da palavra tem que ter respeito, tem que ter obediência ao Senhor. Então o que acontece? Às vezes as pessoas procuram, eu quero uma igreja bem agitada, mas agitada para quê? Vai te edificar em quê espiritualmente? Em nada? Então não convém. Então esteja lá onde você acha que é monótono, mas lá o teu pastor tem uma palavra, a palavra que vai te edificar, a palavra que vai te trazer comunhão, isso é que é importante. Então, amados, não useis da liberdade para dar cobertura à malícia, mas como servo de Deus, é para isso que você é livre, é para isso que o Senhor Jesus Cristo te libertou, é para isso que Deus te deu a liberdade. Então, aprendamos isso, vamos aprender, amados. A liberdade que Cristo nos libertou é para o bem, para fazer o bem e não o mal. E não o mal. Então assim, nós vemos que muitas vezes a pessoa usa dessa liberdade, entre aspas, pensando que é liberdade. Julgam que é liberdade, mas não é liberdade. Você tem que trazer ensinamento, você tem que ter ensinamento. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas livres para fazer o bem. Nós temos que ter essa liberdade. Merecemos essa liberdade, tivemos essa liberdade, essa liberdade não foi
ortogada por Cristo. Mas para quê? Para fazermos o mal? Não, para fazermos o bem. Então devemos vigiar quanto a isso. Devemos nos deleitar na palavra do Senhor e aprender sobre isso. Tomar muito cuidado se não estamos usando essa liberdade para fazer algo que vai nos destruir espiritualmente. Então nós vemos tantas reuniões que não resultam em nada. Certamente aquela pessoa vai ter uma dor de cabeça, vai chegar em casa cansado, vai chegar em casa com dores de cabeça, dores no corpo, vai trabalhar no outro dia tão difícil, que eu não acredito que aquela pessoa que fica lá dançando, sacudindo, pulando, balançando a cabeça, que não vejo assim a pessoa balançando a cabeça, se naquele dia aquela pessoa vai ter condições de ter um bom dia de trabalho. Com certeza não vai. Então, amados, essa liberdade com que Cristo te libertou é para que você esteja edificado no Senhor. É para que você esteja em plena comunhão com o Senhor. Fuja dessas pessoas que querem te apresentar uma liberdade que não é a mesma liberdade que Cristo te libertou. Fuja dessas pessoas que dizem assim, isso aí não tem nada. As pessoas que estão querendo adulterar a palavra de Deus. Eles não estão querendo falsificar, estão querendo adulterar, estão querendo modificar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser modificada. Amém, amados? Então pense nisso. Pense nisso. No seu dia a dia, no decorrer do dia, na sua noite, pense nisso. Onde você estiver, pense nisso. Onde você estiver, certamente vai ter uma pessoa, não é bem assim. Mas não vai por conselho de ninguém. Ontem eu estava fazendo meu trabalho na rua e uma assistida me parou e fez uma pergunta, mas a minha vizinha falou isso. Eu falei, tome muito cuidado com o que as suas vizinhas falam. Se você não tiver certeza, isso jamais está acontecendo. Jamais está acontecendo, não está acontecendo. Aí o que acontece? Ela estava falando que eu trabalho em unidade de saúde, e falando assim, tem tantas pessoas contaminadas com essa Covid aqui nessa unidade de saúde. Eu falei, é mentira. Não vai pelo que o pessoal está dizendo. Procure saber a verdade. Não tem nem condições de ter esse número de pessoas, não tem. Primeiro que essa unidade não suportaria. Se tivesse esse número todo, essa unidade já estaria fechada. Não tem isso. A pessoa vai inventando, a pessoa ouviu de um, passa para outro e não sabe se é verdade, daqui a pouco aquilo está circulando sem ser verdade. Tome muito cuidado com isso. Então assim, são as pessoas que se aproximam de você e falam, não, mas isso aí não tem nada a ver não. Teu pastor é muito chato, teu pastor é muito Caxias. Né? A Bíblia não diz isso aí, mas ele não procura te mostrar na Bíblia o que é certo. E se ele for te mostrar na Bíblia o que é certo, ele vai te falar assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres para quê? O que você está fazendo com a tua liberdade? O que você está fazendo com a tua liberdade a qual Cristo te libertou? Amém, amados? Pare e pense nisso. Um forte abraço, que Deus eterno vos seja por habitação. Está ouvindo isso? Dá lá um clique, lá curtindo, e se puder compartilha, que eu te agradeço de todo o coração. Tenha um dia abençoado no Senhor.